Bem, então continuaremos a pecar para que Deus possa nos mostrar bondade e perdão cada vez maiores? Naturalmente que não. Deveríamos continuar pecando sem nenhuma necessidade. O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando nos tornamos cristãos e fomos batizados, a fim de sermos uma parte de Jesus Cristo. Através de sua morte, foi esmagado o poder na natureza pecaminosa de vocês. A natureza humana inclinada ao pecado que vocês tinham foi sepultada com ele pelo batismo, quando ele morreu. Quando Deus, o Pai, com um poder glorioso, trouxe-o novamente de volta à vida, a sua maravilhosa vida nova foi lhes dada para que vocês desfrutassem dela. Vocês são agora uma parte dele, e assim é que morreram com ele, por assim dizer, quando ele morreu. E agora participarão da sua vida nova, e ressuscitarão como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês gosta de pecar foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E visto que a velha natureza pecaminosa morreu com Cristo, sabemos que vocês participarão da sua vida nova. Cristo ressuscitou dentre os mortos e nunca mais morrerá de novo. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado. Mas agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Portanto, considerem a velha natureza de vocês como se estivesse morta e surda para o pecado, enquanto vocês, por outro lado, estão vivos para Deus, atentos a Ele por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não deixe nunca mais que o pecado controle esse corpo fraco de vocês e não cedam aos seus maus desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento do mal, usado para pecar. Antes, entregue-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. Nunca mais o pecado precisa voltar a ser-lhe Senhor, pois agora vocês não estão mais amarrados à lei, com que o pecado os escraviza, mas livres sobre a compaixão e misericórdia de Deus. Isso significa que agora nós podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado? Pois nossa salvação não depende de guardar a lei, mas de obedecer à graça divina? Naturalmente que não. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado, com a morte, ou então a obediência, com a absolvição. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este o tomará. Será o seu Senhor e você será escravo dele. Graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedecerão de todo o coração ao ensino que Deus lhes entregou. E agora estão livres do velho Senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor, a justiça. Falo desta maneira, utilizando-me da ilustração de escravos e senhores, porque é fácil de compreender. Tal como vocês costumavam ser escravos de todos os tipos de pecado, assim também agora é preciso que vocês se deixem escravizar por tudo quanto é justo e santo. Naqueles dias, quando vocês ainda eram escravos do pecado, não se portavam muito com aquilo que é bom. E qual foi o resultado? Evidentemente não foi nada bom, visto que agora vocês se envergonham até mesmo em pensar naquelas coisas que costumavam fazer, pois todas elas terminam em perdição eterna. Agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que ele dispensa a vocês está a santidade e a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 23. A igreja abrindo filial como se fosse loja de shopping, mas não abre as portas para quem tem a alma ferida. Pastor com agenda de show lotada, mas com o altar vazio de presença.
Transformaram a cruz em logotipo e o evangelho em um produto de venda rápida. A mensagem virou merchandising e Jesus virou marca registrada. A geração trocou o clamor pela aparência e a fidelidade pela fama. Orações são pedidos de entrega, mas não há obediência para viver a palavra. Versículos decorados enchem a boca, mas o coração continua vazio do Espírito. Pecado agora se chama escolha e desobediência virou processo. Querem público, mas não querem o perdão do Pai. Trocaram a fé por seguidores e o altar por um palco iluminado. O louvor virou performance e a palavra virou show de luz. Enquanto isso, as almas se perdem na noite do prazer. A igreja virou empresa e o pastor virou empresário. Há mais investimento em publicidade do que em oração e mais energia na propaganda do que na intercessão verdadeira. Jesus não é um produto com data de lançamento. Ele é o Senhor e Rei que nunca saiu de moda. Os discípulos de hoje buscam microfone e status, mas não querem o silêncio e o sacrifício da vida secreta com Deus. Falam de milagres em palcos iluminados, mas não se importam em visitar o enfermo no leito escuro do hospital. Pastores, filhos do Deus Altíssimo, não levem suas ovelhas para o caminho que conduz ao inferno. Não transformem o rebanho do Senhor em um negócio, pois essas vidas foram compradas pelo preço do sangue de Cristo. Deus não colocou vocês no altar para vender promessas, mas para entregar a verdade que salva, custe o que custar. Não troquem a mensagem pura do Evangelho por um discurso agradável que mata a alma e acalma a carne. Pastores, vocês vão prestar contas diante do trono, e cada alma que se perder pesará sobre suas mãos. Não alimentem suas próprias vaidades com o rebanho. Alimentem o rebanho com a palavra pura de Deus. Não sirvam ao dinheiro como Senhor, pois nenhum tesouro da terra pagará a perda de uma vida. Voltem ao lugar secreto de oração, antes que o ministério se torne apenas um título vazio. Não permitam que o aplauso do mundo tire de vocês o reconhecimento do céu. Pastores, guiem com lágrimas e com exemplo, e não com mãos sujas e coração endurecido. O Senhor lhe deu o privilégio de cuidar das ovelhas, não o direito de usá-las para o seu próprio benefício. Lembrem-se qual? O altar é lugar de sacrifício, não um trono para o orgulho pastoral. Ensinem o caminho da cruz e não um atalho cheio de promessas vazias. Ensinem o caminho da cruz e não um atalho cheio de promessas vazias. Chorem pelo pecador antes que se alegrem com o dinheiro no gasofilácio. Não desprezem a voz do Espírito, pois ele chama ao arrependimento hoje, não amanhã. Pastores, acordem antes que seja tarde e o Senhor lhe diga: nunca vos conheci. Sejam fiéis ao chamado, mesmo que isso custe popularidade e números. A glória é de Deus e não há lugar no céu para dividir honra com o homem. Pastores, guiem as ovelhas pela porta estreita e não pelas portas largas que levam à perdição. As denominações, as religiões não vão acabar, mas o culto espiritual a Deus e verdadeiro, em alguns locais já não tem mais. Estão trocando o culto a Deus por entretenimento. Aquilo que deveria ser um culto a Deus, estão transformando em entretenimento para as pessoas. Estão enchendo as denominações de entretenimento, de distrações, que tira o alvo realmente de ser uma bênção para Deus. Porque o culto é para Deus. O culto, para ser verdadeiro, tem que ser espiritual. Se o culto não for espiritual, ele não pode ser verdadeiro. Então, quando você enche um culto que deveria e deve ser para Deus, de entretenimento, ele já não pode ser espiritual.
E se ele não pode ser espiritual, ele não pode ser verdadeiro. E se o culto não é espiritual, não é verdadeiro, não pode agradar a Deus. Por isso que os únicos que podem agradar a Deus, fazer um culto que agrada a Deus, é os nascidos do Espírito Santo. É o único povo que pode adorar a Deus em espírito de verdade, é os que nasceram do Espírito Santo. Infelizmente, pessoas que não nasceram do Espírito Santo, mas porque são parentes, são amigos, interesses políticos, materiais, de glória ou em louvores mundanos, estão na dirigência de um culto que deveria ser feito a Deus, mas estão fazendo um culto a si próprios, aos seus próprios interesses materiais, carnais, animais e diabólicos. E pessoas assim fazem publicações, concordam com mensagens que a inteligência artificial, que alguém está colocando ali, mas elas mesmas não são espirituais, elas mesmas não são verdadeiras. Louvam com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Porque a única maneira real, verdadeira, de ter o coração próximo de Deus é arrependimento. Arrependimento na doutrina, nos ensinos de Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Sem esse arrependimento espiritual e verdadeiro, não tem como se aproximar de Deus. Deus se aproximou do homem em Cristo, mas o homem se afasta. Porque a sua primazia não é o próprio Deus. A sua primazia é a si próprio. E cultos que deveriam e devem ser espirituais e verdadeiros, têm sido cultos carnais e falsos, e mentirosos, e teatrais, com encenação. Pessoas que não têm fervor para estarem com Deus em oração. Mas se for passar uma noite inteira encenando uma peça teatral, passa até a madrugada. Mas para passar alguns momentos em oração, não passa. Para fazer qualquer trabalho dentro de uma denominação teatral, passam horas, dias, semanas, quem sabe até meses. Mas para passar ali tempo orando, meditando as Escrituras, não tem inspiração.